Olá, boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Que a preciosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre você, sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus por mais esse dia em que nós temos o privilégio, a oportunidade de abrirmos a Escritura Sagrada para examinarmos, para estudarmos doutrinariamente. E o assunto que vamos iniciar a partir de hoje é o batismo infantil, que é um assunto importante, como todos os demais temas teológicos, mas uma vez que nós estamos sendo agraciados pelo Senhor, batizando as crianças que estão nascendo, outras tantas aí estão vindo, é importante conhecermos e aqueles que já conhecem, rever esta doutrina bíblica reformada, o batismo infantil. Então, os nossos próximos estudos, nós trataremos a respeito deste tema. E eu convido a você, que está acompanhando a transmissão do estudo bíblico, a abrirmos a Escritura no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, onde nós leremos do versículo 18 até o versículo de número 20. Mateus, capítulo de número 28, do versículo 18 até o versículo 20. Lida a Escritura, nós vamos orar ao Senhor. Acompanhe atentamente. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo nesse instante. Senhor Deus, nós louvamos, bendizemos e exaltamos ao Teu santo e excelso nome, pois só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. O Senhor é o único Criador e o sustentador de toda a criação. Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Pai bondoso, amoroso e reto juiz. Nós Te louvamos por Tua palavra, a qual é viva, eficaz, poderosa. Te louvamos, ó Deus, por todo o escopo doutrinário que o Senhor graciosamente, por meio de homens, de servos do Senhor, nos proporcionou. Principalmente, ó Deus, os nossos símbolos de fé, que são, ó Pai, ferramentas na exposição doutrinária. Te louvamos pela vida daqueles que foram usados pelo Senhor no preparo de todo esse material, que muito tem nos auxiliado no conhecimento correto da Tua palavra. Nós Te louvamos pela bênção das igrejas reformadas, zelosas com o estudo bíblico, zelosas, ó Deus, ao procurar o ensino correto, a interpretação correta, o ensino correto da Escritura, para o fortalecimento da fé e a santificação do povo do Senhor. Nesta noite, mais uma vez, nós oramos e pedimos ao Senhor a iluminação e a capacitação do Teu Espírito Santo na exposição doutrinária deste tema, o batismo infantil, no entendimento e na obediência por meio da fé. Em Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Pois bem, então, como anunciado, o nosso tema, a partir de hoje, é o batismo infantil. O que os pais deveriam saber acerca deste sacramento. O que eu quero destacar nesse texto aqui é que o Senhor Jesus Cristo, ele se apresenta como aquele que recebeu toda a autoridade do Pai. Toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra. E mediante esta autoridade, a qual já havia sido testemunhada aos discípulos por todos os grandiosos feitos do Senhor, e também por sua palavra, a palavra repleta de autoridade, a palavra que ele pregou, que ele praticou, a palavra que ele anunciou. Mediante essa autoridade, ele dá uma ordem aos discípulos para que eles fossem e então fizessem discípulos de todas as nações. Nessa ordem está incluso também o batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a promessa do Senhor Jesus Cristo, da sua presença, capacitando a sua igreja a interpretação correta e a prática da Escritura, capacitando a igreja a cumprir todos os imperativos, todas as ordenanças, os mandamentos do Senhor. A fazer discípulo é uma ordem, é um imperativo, batizar também, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
é um outro imperativo também. Então, a partir dessa noite, o nosso estudo ele tem como propósito, primeiro, apresentar de forma simples e fácil, e de fácil compreensão, a doutrina do batismo infantil, defendida por João Calvino e também pela maioria dos calvinistas, por aqueles que são reformados. Nem todo calvinista defende o batismo infantil. Há calvinista que abraça toda a teologia reformada e há calvinistas que abraçam apenas os 5 pontos. Nosso objetivo não é entrar em conflito com esses irmãos a quem nós amamos e respeitamos. Nosso objetivo é instruir doutrinariamente a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Jardim Sul, e aqueles que se beneficiarem do estudo que permanecerá, além de transmitido, permanecerá no nosso canal de YouTube. Então, não temos nenhum objetivo de alavancar nenhuma discussão, de confrontar aqueles que pensam diferente, como eu disse, os quais nós amamos e respeitamos. Então, esse é o objetivo, apresentar de forma bem simples e de fácil compreensão essa doutrina do batismo infantil, que foi defendida por Calvino e a maioria dos calvinistas. Nosso segundo propósito é evitar que os pais apresentem seus filhos ao batismo bíblico sem o devido conhecimento daquilo que estão fazendo, ou com um conhecimento distorcido daquilo que estão fazendo, correto? Então, são esses os nossos 2 propósitos. E nós queremos orientar a todos os membros dessa igreja, aqueles que batizaram seus filhos há muito tempo e cujos filhos já estão grandes, e alguns deles casados e já estão batizando os seus filhos também, a que examinem esse estudo e possam se inteirar dos seus compromissos e do que realmente a Bíblia ensina sobre o batismo infantil. Aos pais que recentemente batizaram e aqueles que apresentaram recentemente seus filhos ao batismo e já estão aguardando a oportunidade de apresentarem outros também. Pois bem, nós entendemos então que o batismo infantil é uma prática com pleno respaldo bíblico e que nós temos fortes evidências bíblicas, evidências históricas para exigir que os pais obedeçam a esta determinação do Senhor na sua palavra. Nós que governamos como Conselho da Igreja Presbiteriana, nós orientamos e instruímos, mas, biblicamente, nós exigimos dos membros que aceitem esta determinação, este sacramento, como exigido na Escritura. E também nós esperamos que os pais percebam as bênçãos que são advindas deste ato, incluídas no pacto de Deus com o seu povo, e também as privações para aqueles que não praticarem o batismo bíblico. As crianças, elas estão dentro da aliança que Deus fez com o seu povo, com as famílias. As crianças estão inclusas neste pacto de salvação, nesta aliança que Deus fez com o seu povo. E eu quero ler com você Deuteronômio 29, do versículo 9 até o versículo 5. Diz assim a palavra de Deus: guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus, no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Então é uma aliança, é um pacto de salvação,
onde Deus promete ser o Deus daquele povo e exige que aquele povo o tenha como o único Deus vivo e verdadeiro, e que, portanto, obedeçam e se submetam a todas as leis que o Senhor havia ordenado ao seu povo. É uma aliança que, segundo Moisés registra aqui, não era apenas com aquele povo que estava presente ali, mas com a descendência que não estava presente ali, mas fisicamente, mas estava representada naquele pacto. E este povo alcançaria todo o povo eleito do Antigo Testamento, alcançaria também o povo dos dias de Jesus, o povo eleito, e nós, o povo eleito do Senhor de hoje, e aquele do futuro, daquele que ainda há de nascer também. Dito isto, eu quero então caminhar para o nosso primeiro passo aqui, onde nós vamos ver biblicamente a circuncisão como uma grande herança, onde ela surge, com quem foi feita essa aliança, qual é o seu sinal, o que ele significa, para o que ele aponta, para que nós então possamos entender a relação circuncisão, batismo, para que possamos entender a relação quem deveria ser batizado ou circuncidado no Antigo Testamento e quem deveria ser batizado no Novo Testamento. E se você prestou atenção no texto que acabamos de ler, em Deuteronômio, todo aquele que estava junto com o povo, até mesmo o estrangeiro, que fosse trazido para junto do povo de Israel e que tomasse a firme decisão de participar das festas religiosas do povo, deveria ser circuncidado. Não poderia ter no meio do povo de Israel nem mesmo escravo, sem receber a circuncisão, porque a bênção do Senhor, ela estava implícita em alcançar os 3 mandatos, o espiritual, do qual a circuncisão era um forte sinal, o social e o cultural. E o escravo que vinha para habitar no meio do povo de Israel, ele estava envolvido com os outros 2 mandatos. Então, ele tinha que ser incluso, porque a bênção do Senhor ela vinha através desses 3 mandatos, mesmo que o cultural e o social alcançasse apenas graça comum, mas tinha que participar. Então, a circuncisão, ela é apresentada no Antigo Testamento como uma grande herança, mas muito mencionada e até citada no Novo Testamento para se referir a convertidos e não convertidos. Isso veremos hoje e nos próximos estudos também. Para iniciar o nosso estudo, é importante nós entendermos que o Antigo Testamento ele é fundamental para entendermos os sacramentos, para entendermos todo o escopo doutrinário. Mas, como nós estamos tratando do batismo, o Antigo Testamento é fundamental para que nós possamos, então, entender estes sacramentos e, de modo particular, o batismo. Então, todo o ensino do Novo Testamento, ele tem a sua origem, a sua raiz no Antigo Testamento. É dito por muitos escritores que o Novo Testamento é uma explicação detalhada do Antigo Testamento, que o Antigo Testamento se cumpre no Novo Testamento, e as suas afirmações, elas são verdadeiras. O que está prometido no Antigo Testamento se cumpre em Cristo no Novo Testamento. E os escritores bíblicos do Novo Testamento, eles, iluminados e inspirados pelo Espírito Santo, trazem explicações detalhadas, fazendo profundas citações dos textos do Antigo Testamento. Então, cada doutrina ensinada nos Evangelhos tem a sua ou as suas raízes no Antigo Testamento. Então, por exemplo, se nós vamos estudar a doutrina do pecado, é fundamental começarmos com Gênesis capítulo de número 3. Então, quando nós começamos a tratar desse tema doutrinário do pecado, Gênesis capítulo 3 ele é fundamental. Quando nós vamos estudar a doutrina da cruz, a doutrina do sacrifício da expiação de Cristo, nós temos que estudar o Pentateuco e os profetas. E quem nos disse isso? O próprio Senhor Jesus. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse:
São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Portanto, se nós vamos estudar a doutrina do batismo infantil, nós devemos começar, como nós estamos começando, pelo Antigo Testamento. E aí nós, então, encontramos um personagem bíblico muito importante nesta doutrina da circuncisão e, consequentemente, do batismo. E ele é Abraão. Abraão é considerado o nosso correspondente do Antigo Testamento. A Bíblia toda testemunha que Deus salvou Abraão. E Moisés, ele relata que Deus salvou Abraão pela fé. A única fé bíblica e salvadora que é revelada, que tem a sua origem no Antigo Testamento, é a mesma fé que é anunciada no Novo Testamento como dom de Deus. Gênesis 15, 6 diz que Abraão creu no que o Senhor lhe havia prometido, e isso lhe foi imputado para a justiça. Após ouvir detalhadamente o conteúdo da aliança, do pacto que Deus estava fazendo com Abraão, da descendência de um filho, o qual apontaria para Cristo, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Então veja que não é pelo que Abraão fez, mas é pelo que Deus falou, e Deus capacitou Abraão a crer em todo o conteúdo que Deus lhe estava comunicando. E em Romanos capítulo número 4, o apóstolo Paulo nos explica que a salvação de Abraão, ela foi pela graça, mediante a fé, desconstruindo, assim, toda a teoria dos judeus incircuncisos de coração, que afirmavam que a salvação era pela obediência à lei. E então o apóstolo Paulo vai dizer, não foi assim. Abraão, ele foi salvo pela graça por meio da fé em Cristo. Então, Romanos capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 12, Paulo argumenta da seguinte maneira, ouça atentamente aí: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Veja que Paulo fala do pecador que recebe perdão, do pecador cujos seus pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, mesmo sendo nós culpados. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? E aqui, ao mencionar circunciso, Paulo não está falando de uma circuncisão somente na carne, mas uma circuncisão que, simbolizada na carne, foi realizada pelo Espírito Santo no coração. E ao mencionar os incircuncisos, Paulo está mencionando os gentios, que não haviam recebido o sinal da circuncisão. Então, esta bem-aventurança de ter o perdão dos pecados, ter os pecados encobertos pelo sangue de Cristo, ela vem sobre circuncisos de coração e na carne e incircuncisos na carne, porém circuncisos no coração. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, ou seja, Abraão ele foi declarado justo. Ele não foi encontrado justo pelas suas obras, mas ele foi declarado justo, justificado, pecados perdoados. Como, pois, lhe foi atribuída? Pergunta o apóstolo Paulo. Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Quando o texto que lemos antes diz que Abraão creu no Senhor, ele creu e foi declarado justificado antes de receber o sinal da aliança de salvação. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso. Ou seja, após crer no Senhor, então ele recebeu o sinal da circuncisão. Ele creu primeiro e depois foi circuncidado.
para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, qual é o ponto principal da conexão do texto de Gênesis com o texto de Romanos? Qual é a conexão principal entre o Antigo e o Novo Testamento? É a salvação de Abraão pela fé garantida mediante, pela graça mediante a fé. Este é o ponto. O Antigo Testamento, ele revela que Abraão creu no Senhor e ele foi justificado gratuitamente pela fé. E o Novo Testamento faz menção que Abraão foi salvo pela fé em Cristo Jesus. Então, a circuncisão que Abraão recebeu foi apenas o sinal externo da graça interna. Abraão, então, ele é o nosso correspondente no Antigo Testamento. Foi ele que experimentou publicamente a fé em Cristo Jesus. Então, da mesma maneira que nós, pecadores, somos salvos pela graça mediante ou por meio da fé, Abraão também foi um pecador salvo pela graça mediante a fé. Então, nós já entendemos que a salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é pela fé em Cristo, salvo pela graça mediante a fé, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas seguindo aí, em Gênesis capítulo 17, Deus então, ele chama Abraão a esta relação de salvação de pacto eterno. Então, o que Deus está pronunciando a Abraão em Gênesis capítulo 17 é um pacto de salvação e é um pacto eterno. A salvação é eterna, o sinal, ele é temporário. Salvação por toda a eternidade. O sinal é enquanto estivermos aqui na terra. Ouça, Gênesis 17. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, há um pacto de salvação que é por toda a eternidade. Esse pacto, como nós veremos mais adiante, ele carece de um sinal visível, sinal que tem o tempo determinado no Antigo e no Novo Testamento. Mas a salvação que está contida no pacto, ela é por toda a eternidade. E aí, então, a pergunta: qual seria o símbolo para identificar essa relação de pacto? O que foi estabelecido por Deus para testemunhar publicamente que havia entre aquele pecador e o Senhor Deus uma relação pactual, um pacto de vida. Então, o sinal é a circuncisão. Deus ordenou a Abraão que ele circuncidasse, ele e todo o macho do povo de Israel, e o Senhor estabeleceu então que este sinal seria a circuncisão, ele seria o símbolo do pacto de salvação. Gênesis 17:11, circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal, memorize isso, circuncisão no Antigo Testamento e batismo no Novo Testamento, são sinais de aliança entre mim e vós, sinal que aponta para um conteúdo real. A circuncisão, então, era um símbolo da salvação de Deus dado a Abraão, correto? Bom, a outra pergunta é: por que Deus escolheu a circuncisão? Qual foi o motivo? Qual a relação existente entre este sinal e o conteúdo que ele tipifica, que ele
representa. Então, realmente não é, ou não era um símbolo comum, até mesmo porque ao homem, a todo homem, né, não somente do sexo masculino, mas homem e mulher, todos vestidos, e não é um sinal do tipo no rosto, uma marca, ou em um dos membros que ficam expostos, era um sinal em um membro que fica bem protegido, é no órgão genital masculino. Então, há de convir que não é um símbolo comum. Mas nós podemos afirmar, dizer, que a circuncisão, ela tanto representa como atua na limpeza. A circuncisão, ela representa a limpeza. E é muito interessante que a circuncisão atuava na prática como limpeza. Ao ser circuncidado ao 8º dia, o homem, no seu órgão genital masculino, aquilo ali proporcionava uma higienização melhor, mais eficaz. Lembrando que a maneira de se higienizar naquela época não era tão prática como nos nossos dias. Então, ao manter o órgão genital masculino higienizado, limpo, certamente as esposas seriam também beneficiadas, porque a sujeira poderia e pode causar infecções na esposa e trazer problemas seríssimos, vindo até a perda do filho e da própria mãe. Então, foi um sinal que não apenas representava a limpeza, como atuava na prática também. Então, foi sempre uma bênção de Deus para o povo. No livro do profeta Isaías 52, as palavras incircunciso e imundo são sinônimos. Então, veja bem, Isaías 52:1, desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. As duas palavras são as mesmas. Uma pessoa que não era circuncidada, que era considerado um incircunciso, era considerado um imundo, uma pessoa suja, tanto espiritualmente, quanto no seu próprio órgão genital masculino também, capaz, então, de proporcionar doenças àquela com quem ele casasse e viesse a ter relações sexuais. Então, o incircunciso era considerado imundo. Pois bem, então, nós podemos dizer que Deus usou um símbolo externo, ou seja, a circuncisão, um símbolo externo de limpeza, para representar a limpeza interior, a limpeza espiritual. E uma vez o homem regenerado, uma vez que ele fosse limpo espiritualmente, então este homem, casando com também uma esposa, com a sua esposa, que também tivesse sido agraciada com essa limpeza espiritual, eles fazendo parte do pacto, eles iriam gerar filhos do pacto, que nasceriam debaixo desta aliança de salvação. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, diz assim: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Então, a parte do homem era crer no Senhor de todo o coração. E uma vez crendo no Senhor, se submeteria ao sinal que Deus estabeleceu, ao símbolo, à circuncisão, e aguardaria que o Senhor operasse essa limpeza espiritual no seu coração, caso ela não tivesse ainda acontecido. Mas seguindo aqui, a circuncisão, ela foi dada por Deus como um símbolo de salvação. A circuncisão não salva.
A circuncisão é um símbolo da obra que Deus haveria de realizar. Do mesmo modo, faz-se necessário também chegar à mesma conclusão com respeito ao batismo. O batismo não salva, ele é um símbolo da obra de salvação que o Senhor opera por meio do Espírito Santo. E nós temos, então, várias passagens no Antigo Testamento que elas identificam de forma muito próxima este símbolo com o evento real. De tal modo que o próprio Senhor Deus usa a palavra circuncisão em vez da palavra salvação. E em algumas tantas passagens, incircunciso no lugar de não salvos. Deixa eu mencionar algumas para você aqui. Ezequiel 44:9 diz assim: assim diz o Senhor Deus, nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração, ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Ao usar a expressão incircunciso de coração, ele está se referindo a não convertido, não regenerado, ou incircunciso de carne, porque se não circuncidou a carne, significa que não creu no Senhor. Tais pessoas não entrarão no santuário de Deus. 1 Samuel 14:6, disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos dos filisteus. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Jonas, então, juntamente com o seu Jonatas, juntamente com o seu escudeiro, chama os filisteus de incircuncisos, não convertidos. Também, 1 Samuel 17:26, Davi, agora ele diz o seguinte: então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, naquele situação no desafio de Golias: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Fazendo assim, então, menção a Golias como um não convertido, como um ímpio. Então, ele é chamado de incircunciso, como Jonatas também chamou os filisteus de incircuncisos, não pelo fato de apenas não terem o sinal da circuncisão, mas de fato não serem convertidos, serem ímpios. E o capítulo 17, 1 Samuel 17, versículo 36, também Davi: o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Então veja a relação, o sinal, ele aponta com tanta evidência para a obra, para a regeneração, que em muitos textos, eu só citei alguns, os escritores sagrados, bíblicos, para se referir aos ímpios não convertidos, eles se referem como incircuncisos, ou seja, não são convertidos, mostrando assim a relação tão próxima, tão intensa e o entendimento que eles tinham, que o sinal apontava para a obra. O sinal era apenas sinal. O sinal, ele era realizado sim, colocando a confiança em Deus, mas ele era feito pelo homem. Mas a obra para a qual este sinal apontava só podia ser realizada por Deus, era uma obra espiritual. Pois bem, mas a outra pergunta é: a quem deveria ser aplicada a circuncisão? A quem deveria ser aplicada a circuncisão? Então, em Gênesis capítulo de número 17, nós encontramos aqui um mandato extraordinário do Senhor. Deus ordenou a Abraão que aplicasse esse símbolo de salvação a todo macho nascido em sua casa e também a todo escravo que fosse comprado. Era inadmissível que todo macho não recebesse esse sinal, quer o nascido na casa dele, quer aquele nascido no meio do povo de Israel, quer o escravo estrangeiro que fosse comprado, que viesse habitar e trabalhar e servir no meio do povo de Israel, deveria ser circuncidado também. Então, capítulo 17 de Gênesis, versículo 12,
Diz assim: o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Então, quando o Senhor ordenou e Abraão obedeceu, ele circuncidou e circuncidou seu filho e toda a sua casa. E a partir daquele momento, todo escravo, quer nascesse entre o povo ou quer fosse comprado, adquirido, um escravo estrangeiro, tinha que ser circuncidado. E todo macho que nascesse, quer do povo de Israel ou quer dos escravos, tinha que ser circuncidado ao 8º dia, porque o pacto, a aliança de vida, foi feita com o povo de Israel. E uma vez que o sinal deste pacto, o símbolo deste pacto é a circuncisão, então todo macho tem que ser circuncidado. Como já disse e repito, a circuncisão não salvava, era um sinal, um símbolo que apontava para a salvação. A criança circuncidada deveria ser evangelizada e os pais deveriam orar e deveriam oferecer todos os sacrifícios em favor daquela criança, crendo que somente Deus poderia salvá-lo. Mas a ordem é circuncidar. Então, como é que um símbolo de salvação pode ser dado a uma criança que ainda não crê em Deus? Então, se você colocar os seus olhos de novo em Gênesis capítulo 17, versículo 12, o texto ele é muito claro. O que tem 8 dias será circuncidado. Então, a pergunta que fazemos ao texto é a seguinte: como é que um símbolo de salvação pode ser dado a uma criança que ainda não crê em Deus? Tem apenas 8 dias. Mas foi esta a ordem, foi esta a determinação de Deus. O que tem 8 dias será circuncidado. Nós abordaremos isso mais adiante, no nosso estudo também a respeito do batismo, tá bom? Mas até aqui, nós precisamos memorizar, rever 4 coisas que são importantes. Primeira delas, todo ensino no Novo Testamento tem a sua origem no Antigo Testamento. Ele não brota do Novo Testamento, ele não nasce, não surge no Novo Testamento desprovido da raiz do Antigo Testamento. Então, guarde muito bem isso. Todo o ensino do Novo Testamento tem a sua raiz, tem a sua origem no Antigo Testamento. Segunda coisa, Abraão foi um pecador como qualquer um de nós, salvo pela graça por meio da fé. Abraão foi um pecador como qualquer um de nós, salvo pela graça por meio da fé. Ele não foi salvo por obras. Romanos 4 diz isso. Ele foi salvo pela graça mediante a fé. E todo ser humano eleito, todo homem eleito, é salvo pela graça mediante a fé. Terceiro, Deus constituiu no Antigo Testamento a circuncisão como símbolo de salvação. Então, Deus constituiu para o Antigo Testamento a circuncisão como símbolo de salvação. E este símbolo deveria ser dado aos filhos dos pais crentes, dos pais que faziam parte do povo de Israel, dos pais que faziam parte de todo o pacto. Correto? Então, eu quero concluir esta primeira parte, onde nós estamos falando da importância da circuncisão, nós estamos falando da importância do Antigo Testamento no surgimento da doutrina do batismo infantil, onde nós estamos reafirmando que Abraão foi salvo mediante a graça, pela graça mediante a fé, onde nós estamos falando da circuncisão como símbolo que aponta para a salvação, e sim, este símbolo Deus determinou ser dado a todo filho ao 8º dia de vida. Então, se nós tivéssemos vivido na época do Antigo Testamento como Abraão e os demais, como pais dos nossos filhos,
nós teríamos circuncidado os nossos filhos ao 8º dia. Não iríamos esperar 30, 90 dias, 180 dias. A determinação era o 8º dia. É o dia em que a criança já não está tão vulnerável à infecção. O organismo já está mais preparado para combater as infecções. Então, nós teríamos certamente aplicado em nossos filhos o símbolo da salvação exigido pelo Senhor e nós confiaríamos somente na salvação pela graça. Nós levaríamos o nosso filho para receber a circuncisão, o pai circuncidava o filho, faríamos isso ao 8º dia e confiaríamos somente na salvação por meio da fé. Faríamos isso com os nossos filhos. Então, nossos filhos, como filhos de pais crentes, eles seriam, sim, capacitados pelo Espírito Santo a depositarem sua confiança somente no Deus Todo-Poderoso. É isso que nós faríamos. Então, memorize estes pontos que eu acabei de colocar. Se você quiser as anotações, eu posso passar para você. Na semana que vem nós daremos mais um passo, vendo agora um pouco mais a respeito do batismo, tá bom? Nós vamos então orar e nós vamos encerrar o estudo nessa noite. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo o que o Senhor, através do teu servo Abraão, nos revelou, com respeito à aliança de salvação, simbolizada no Antigo Testamento pela circuncisão. Te louvamos porque Abraão e todos os crentes do Antigo Testamento foram salvos pela graça mediante a fé. Te louvamos pela obediência que os verdadeiros crentes no Antigo Testamento ofereceram ao Senhor e foram abençoados com a salvação pela graça mediante a fé. Dá-nos, ó Deus, um coração submisso, um coração obediente. Dá-nos, ó Pai, uma vida dedicada ao estudo, ao exame e à obediência à Tua palavra. Nós oramos ao Senhor, agradecendo pela vida daqueles irmãos que, quando estávamos pedindo as bênçãos, o Senhor nos atendeu. Pela a intervenção cirúrgica da dona Dalila, do seu Clívio, da dona Celeste, daqueles que são crentes e de alguns que ainda não estão na fé, mas que intercedemos por eles. E o Senhor, ó Deus, pronta e graciosamente atendeu. E hoje estão em recuperação. Rogamos a tua bênção pela vida daqueles que ainda carecem, alguns até de um milagre, mas que o Senhor os socorra. Pelo Rodrigo e pela Ruth, nós clamamos ao Senhor. Clamamos a Ti, ó Deus, pela vida das nossas irmãs que estão em processo de gestação. Abençoa, Senhor, que sejam bem-sucedidas e que possam, ó Deus, ter todo esse período confiando no Senhor e possam gerar filhos crentes no Senhor Jesus. No nome de quem nós oramos. Amém. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e até domingo, às 9 horas, com a Escola Bíblica Dominical. Grande abraço a todos e até domingo.